Paz de Jesus a todos, Deus abençoe a vida de cada um. Aqui é a pastora Régina. Eu fiz aqui um estudo sobre Jeremias, né? Já li Jeremias há algumas semanas atrás e estou firme na minha leitura bíblica de 6 meses, agora em 2020. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020 e temos o mês todo aí, amados, para ler a palavra. Dá tempo de colocar muita coisa em dia. Vamos lá, para Jeremias, né, as curiosidades. Foi escrito entre 627 e 586 a.C., é bastante tempo, né, 14 mais 27 anos aí. Então, bem uns 40 anos, né, de ministério aí de Jeremias. Segunda curiosidade, foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias. Josias foi um rei muito bom, foi um rei que restaurou muita coisa do culto ao Senhor no reino de Judá. E a terceira curiosidade é que o nome do seu pai era Euquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim, era bem próximo ali de Jerusalém, apenas 5 quilômetros. A quarta curiosidade é que Jeremias foi muito rejeitado e perseguido, né? Ele não foi assassinado, mas foi muito perseguido, sofreu prisão e também agressões físicas, né? Durante todo o seu ministério, mas não foi assassinado, viveu para ver tudo que ele falou se cumprir. A quinta curiosidade é que ele escreveu o livro de Lamentações após a queda de Jerusalém. A sexta observação que eu coloquei aqui é que o profeta Daniel leu, né, o que Jeremias tinha escrito e percebendo que eram 70 anos, né, apenas de exílio, ele então passou a interceder, né, orar. Ele podia encorajar os judeus que estavam em Babilônia, que ia chegar a vez deles, né, de voltar. Estava chegando o momento deles voltarem para Jerusalém. Isso está lá em Daniel, capítulo 9. E a última curiosidade é que é um livro que tem histórias, poesia e biografia. A história do próprio povo de Judá, poesia em algumas situações, né, de Jeremias e principalmente Lamentações, e a biografia do próprio Jeremias. A fonte que eu usei foi algumas coisas aí do Wikipédia e a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, que é uma Bíblia que eu tenho há bastante tempo. Então, Jeremias é um livro bastante grande, né? 52 capítulos. Eu coloquei aqui capítulo de 1 a 10 para começar. Primeiro fala do seu chamado, né? O capítulo 1 é voltado somente para o chamado de Jeremias, né? E ele, então, fala que Deus o chamou pessoalmente, né? Deus falou com ele, antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da mata te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, ele era profeta não somente para profetizar, né, em relação ao povo de Judá, mas também a outras nações. E ele falou, então, para Deus, Senhor, não sei falar porque eu sou menino, provavelmente ele era adolescente, né, mas Deus falou para ele, não digas eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar irás. E tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Diz o Senhor, estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha que tremendo, né? Isaías também teve essa experiência, né? De ter um toque na sua boca, ali representando que as palavras seriam as palavras do Senhor e não as palavras deles, né? Continuando aqui, no capítulo 2, a gente vê que o povo já estava afastado de Deus de uma forma muito, assim, forte, né? Isso entristecia ao Senhor. Jeremias disse assim, ó geração, Deus, né? Desculpa. Jeremias, por meio, né, ali da inspiração de Deus, ele falou, ó geração, considerai vós a palavra do Senhor, porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão, porque, pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti,
Então, Deus estava sempre falando por meio de Jeremias, usando alegorias, né? Deus está dizendo para eles: eu sou para vocês um deserto? Não, eu não sou um deserto. Mas eles estavam, né, tratando Deus assim, como se Deus fosse uma coisa ruim, né? Mas Deus era bondoso para com eles e eles não estavam reconhecendo. Então, continuando aqui, né, Jerusalém foi avisada muitas vezes, inclusive por Jeremias, né, a gente vê aqui no 4,14, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Então, Deus estava dando uma oportunidade, né, para eles serem lavados, né, e consertarem as suas vidas. 7,3, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Este lugar aí era Jerusalém, né, Judá. Então, ainda tinha uma oportunidade, eles tinham que melhorar as suas obras, seus caminhos, para ainda habitar naquele lugar. 7,23, mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Glória a Deus. Então, eles tinham ainda a oportunidade, né, de andar no caminho do Senhor, para que tudo desse certo, né, na vida deles como povo de Deus. No capítulo 10, a gente vê que Deus alerta ali sobre a idolatria, sobre os ídolos. Eu anotei esses 2 versículos aí, que eu achei os mais interessantes, do capítulo 10. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Desaparecerão. E é verdade, né? Os deuses que eram adorados ali pelos judeus, que eles copiavam, né? Eles buscavam ali os deuses dos amonitas, dos egípcios, eles adoravam aqueles deuses. Esses deuses não existem mais, né? Não existem no sentido assim, que não, os povos não adoram mais esses deuses. Hoje são adorados outros deuses, né? O 10,14, todo homem é embrutecido no seu conhecimento e envergonha-se todo fundidor de sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida é mentira e nelas não há espírito. Glória a Deus. Então, são apenas coisas, né? São apenas imagens adoradas pelas pessoas, mas ali não há nada. O que há por trás das imagens são demônios, né? Por isso, não se pode brincar com a idolatria. Seguindo aqui, dos capítulos 11 até o 20, tem profecias, né, sobre a destruição de Jerusalém. Então, são diversas profecias de Jeremias, que ele foi falando ao longo dos anos, né, sobre a destruição de Jerusalém. Ele foi muito específico como que essa destruição ia acontecer. O capítulo 11, de 11 a 12, fala, portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses a quem eles queimaram incenso, estes, porém, de nenhum modo os livrarão no tempo do seu mal. Então, a profecia aqui de Jeremias foi muito forte, porque mesmo realmente durante ali a queda de Jerusalém, o povo, em vez de buscar a Deus, o Deus verdadeiro, acabaram buscando os seus falsos deuses e não foram ouvidos, né? Como Deus já tinha aqui avisado. O capítulo 13 fala de uma alegoria do cinto, né? O povo de Judá estava apodrecido, estava apodrecendo, e Deus fala que eles iam apodrecer mais ainda, né? Então, essa alegoria do cinto, você pode ler lá no capítulo 13, Deus fala com Moisés, com Jeremias, Deus fala com Jeremias para colocar um cinto de linho lá perto do rio, né? E depois ele fala para ele ir buscar esse cinto de linho. E aí, como ele estava ali num lugar bem úmido, né? Na terra úmida, apodreceu. E aí Deus fala, então, assim como esse cinto apodreceu, também o povo de Judá vai apodrecer, ou seja, vai piorar cada vez mais, vai cada vez mais ficar, né, mais cheio de pecado e mais derrotados, né, eles foram ficando cada vez mais derrotados diante dos inimigos. O capítulo 14 fala que Jeremias intercede pelo povo, mas Deus rejeita a oração, olha que coisa séria. 14, 11 a 12 fala, disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para o seu bem, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem ao local e ofertas de alimentos, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste.
E ele fala também no 15:1, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, ainda que Moisés e Samuel, lembra que eles foram homens, líderes, né, de Israel, que realmente intercederam a Deus, pediram a Deus, né, em favor do povo, para que Deus não destruísse o povo. E Deus falou que nem se Moisés e Samuel intercedesse, não ia mais ter solução, Deus não ia mais ouvir, né, o clamor. Então, é algo para a gente pensar, né? Chega um momento que Deus realmente se cansa daqueles que nunca se voltam para Ele. Chega um momento que a intercessão não vale mais. Isso é uma coisa que me causa muito temor. Seguindo aqui, do capítulo 11 ao 20, né, a gente vê as profecias sobre a destruição de Jerusalém. E nesse capítulo 16, 1 e 2, fala, e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Então, baseado nesse texto, é que se diz, né, que Jeremias provavelmente não se casou. Foi uma vida meio dura, né, de Jeremias. Capítulo 18 é uma alegoria do vaso do oleiro. Essa alegoria é bastante pregada, né? Muitos pregadores já pregaram sobre esse capítulo 18. E então, qual é a alegoria? É que Deus falou, vai lá na casa do oleiro e vê o que está acontecendo. E ele viu, né, que o oleiro estava fazendo um vaso, e de repente ele não gostou, ficou mal feito. Ele pegou ainda com barro mole, né, ele desfez para fazer outra coisa, para fazer outra vez, né. Então, essa possibilidade de Deus nos fazer novamente, nós precisamos estar maleáveis, né, estarmos sendo barro mesmo, e não a cerâmica já passada pelo fogo, né? Então, ele fala, depois que Jeremias viu que o oleiro tinha feito, aí Deus fala com ele, no 18, 6 a 8, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E aqui era uma mensagem para nações, né? A possibilidade de uma nação se arrepender e não sofrer mais aquele juízo muito pesado de Deus. Mas Judá não quis, né, se arrepender e acabou sofrendo o juízo muito forte de Deus. E o capítulo 19 tem a alegoria da botija quebrada. No 19, 10 a 11, fala, então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e dir-lhe-ás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Nesse caso aqui, a alegoria é diferente. Essa alegoria aqui mostra que, nesse momento, não tinha mais jeito. A botija quebrada mostrava que não tinha mais jeito para ajudar, não tinha mais o que pudesse ser feito, né? Não podia mais se refazer. E nessas duas, principalmente nessa alegoria aí da botija quebrada, Deus trabalhava ali com o profeta praticamente fazendo um teatro, né? Ele fazia o ato ali diante das pessoas que estavam sempre, né, buscando saber o que Jeremias estava fazendo, e então Deus usava isso para marcar bastante, né, o povo, porque a gente sabe que o ser humano é muito visual, né, e naquela época essa era a forma, né, de fazer coisas para chamar a atenção do povo, uma coisa visual que chamasse a atenção do povo. E o capítulo 20 mostra, então, que Pazur, que era da linhagem sacerdotal, na minha versão aqui, fala que ele era presidente do templo, ele era um administrador do templo, né, do Senhor, ele era bastante carnal, né, ele agrediu fisicamente Jeremias, e ele recebeu em troca uma profecia, né, que ele seria levado para a Babilônia e lá morreria. E isso realmente se cumpriu. E se cumpriu não era somente contra o Pazur, mas a Bíblia fala que Pazur e seus amigos, todos aqueles que apoiaram Pazur, né, nessa situação aí de rejeitar as profecias de Deus, passaram pelo mesmo que ele passou. Foi levado para a Babilônia e lá morreu. Continuando aqui, capítulo 21 a 23, tem profecias contra as lideranças de Judá, coisas bastante fortes, assim. Essas lideranças eram quem? Eram os reis,
as famílias dos nobres, os familiares, né, empoderados dos nobres, os profetas, os sacerdotes, todos esses foram chamados à atenção, né, foram chamados ao conserto por meio dessas profecias aí de Jeremias. Você pode ir lá ler lá, que você vai ser edificado. E no meio, então, aí desses 3 capítulos, tem a única referência que eu anotei, não sei se eu deixei passar alguma, a única referência ao Messias aqui no livro de Jeremias, 23, 5 a 6, eis que vem dias, diz o Senhor, que levantaria Davi um renovo justo, e, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus chamará o Senhor, justiça nossa. Jeremias declarou que o reino perfeito, então, seria somente o reino do Messias. Glória a Deus, e realmente será um reino perfeito. O capítulo 24 fala de uma alegoria dos 2 cestos de figos, né, onde mostrava um cesto de figos, era os figos bonitos, né, como é que fala assim, aprazíveis, né, de comer, e ao outro cesto era de figos podres. E aí, então, vem novamente, né, o assim diz o Senhor, né, que fala assim, como estes bons figos, assim também como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, aos quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Então, Deus, mais uma vez aí, mostrando, né, algo, falando aí de algo que eles podiam imaginar nas suas mentes, né, porque fazia parte lá da sua cultura, né, agropastoril. E a profecia dos 70 anos de cativeiro está no capítulo 25, né? E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei de Babilônia esses 70 anos. Então, Jeremias deixou isso bem claro, e isso se cumpriu. Você pode ver depois lá no livro de Neemias, de Esdras, né? E de Daniel, final do livro de Daniel, você vê esse cumprimento aí que foi tremendo. Capítulo 26, Jeremias prediz a ruína do templo. Capítulo 27, Jeremias aconselhou submissão ao rei de Babilônia. E não foi só no capítulo 27, depois, em outros capítulos também, ele continua aconselhando submissão ao rei de Babilônia, mesmo quando estava bem pertinho mesmo da destruição de Jerusalém, ele estava aconselhando isso. E a maioria do povo não prestou atenção, né, não cumpriu aí os conselhos de Jeremias. E o capítulo 29 tem uma carta de Jeremias tremenda, onde ele fala para aqueles que foram lá para o exílio em Babilônia, que era para eles terem esperança de voltar, mas que eles não tivessem muita pressa, porque ia demorar. Então, eles tinham que viver suas vidas, tinham que construir casas, tinham que plantar vinhas, tinham que seguir com as suas vidas, porque ia demorar, né, a voltarem para Jerusalém. Então, do capítulo 30 ao 33, tem promessas de restauração, né? No 33, 3 fala, clama-me e respondeste, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então, mesmo com o anúncio de tantas coisas ruins que iam acontecer, tinha também as promessas de restauração, porque Deus sabe, né, que há sempre um remanescente que vai buscá-lo, há sempre um remanescente, mesmo que seja minoria, vai buscar a Deus. Então, vale sempre a pena, né, clamar, porque nós teremos a resposta de Deus. Jeremias declarou... isso aqui ficou do outro slides, desculpa. E o capítulo 34 a 44 tem a história sem ordem cronológica do reino também de Jeremias e da destruição de Jerusalém. Capítulo 34, Zedequias fez aliança com o povo para abolir a escravatura entre os judeus, mas voltaram atrás. Zedequias foi o último rei, né, de Judá, foi o rei que estava lá quando Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor. Eles estavam prestes, né, a cair e fizeram essa aliança de abolir a escravatura, mas voltaram atrás. Isso desagradou muito a Deus. O capítulo 35 tem a alegoria dos recabitas, que era uma família que não tomava vinho e que não morava em cidades. E Deus, então, falou assim, Deus elogiou os recabitas, porque eles eram obedientes, né, a um padrão familiar, a uma ideia familiar,
e o povo de Israel não era obediente a Deus, que era um Deus maravilhoso. O capítulo 36 fala dos escritos de Jeremias, que os escritos de Jeremias foram lidos no templo, mas o rei Jeoaquim o queima. Esse fato aconteceu bem antes do capítulo 34, né, da época de Zedequias. O capítulo 37 e 38, Jeremias ficou preso nos tempos do rei Zedequias, pouco antes de Jerusalém ser destruída por Nabucodonosor. Então, são esses dois capítulos que falam da prisão mesmo de Jeremias. E o capítulo 39 e 40, né, fala que Jerusalém, da queda de Jerusalém, e que Jeremias foi liberto e teve a opção, né, de ficar ou ir para a Babilônia. Ele teve a liberdade de ficar ou de ir. E o chefe do exército de Nabucodonosor disse para ele que se ele fosse para a Babilônia, ele ia ser bem tratado lá. Mas Jeremias resolveu ficar. E ele ficou e teve mais algumas más experiências com o povo, né, que ficou, porque no capítulo 41 a 44, o povo que ficou ali em Judá, em Jerusalém, falaram para Jeremias buscar a Deus, para Jeremias interceder, mas eles queriam fugir para o Egito, e Jeremias falou para eles, olha, não vão para o Egito, fiquem aqui que vai dar tudo certo para vocês aqui. Mas eles desobedeceram a Deus, não ouviram Jeremias e foram para o Egito, inclusive forçaram o próprio Jeremias também a ir para o Egito, mas deu tudo errado para eles lá no Egito, e foi mais uma prova, né, de que esse povo realmente aquela geração não queria mesmo ouvir a Deus, e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Então, aqui é a última página, Jeremias, então, no capítulo 45, tem uma palavra dele para o escriba Baruque, era uma pessoa que ajudou bastante Jeremias, e que estava ali meio em crise de identidade, né, e veio uma palavra de Deus por meio de Jeremias para Baruque, leia lá que é bastante edificante. Capítulo 46 a 51 tem profecias contra várias nações estrangeiras, inclusive contra a própria Babilônia, contra os caldeus, né? Assim diz o Senhor, 51:1, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. 51:5, porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Então, Deus tinha permitido, né, toda aquela destruição de Jerusalém, de Judá, mas Deus ainda continuava sendo o Deus de Judá. Deus continuava sendo o Deus de Israel, né? Então, chegou um momento em que Babilônia também sofreu a sua destruição. E foi uma destruição tão grande que a Bíblia fala, e a história também diz, que Babilônia ficou totalmente acabada, só ficou as ruínas, as pedras. Nunca mais ninguém habitou lá. E o capítulo 52 fala, né, da descrição triste da queda de Jerusalém. Ele conta detalhes de como que foi a prisão e a situação do rei Zedequias e os nobres que estavam ali com ele. Eles tentaram fugir, mas foram pegos e foram humilhados, e foi uma situação muito triste. Aí vem o livro de Lamentações, né, de Jeremias, que são apenas 5 capítulos, é um poema triste, um lamento fúnebre sobre a queda de Jerusalém, mas mesmo com tantos motivos para chorar, Jeremias ainda escreveu no 3:22-25, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, glória a Deus. Eu gosto muito desse texto, porque é tremendo, né, mesmo ali ele falando, descrevendo, né, todas as coisas ruins que tinham acontecido ali com Jerusalém, ele ainda traz, né, uma palavra de esperança em Deus. Sempre há esperança em Deus, né, porque bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, não vamos desistir de buscar a Deus, porque Ele tem milagre para as nossas vidas. Ele tem coisas tremendas para fazer nas nossas vidas, e nós temos que crer. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.